Olá, tudo bem? Oi, gente. Daqui a pouco a gente está começando a nossa live de hoje, que vai ser com a Viviane Cédula, fundadora do Dr. Cannabis, que é um portal bem conhecido pelas pessoas, que nasceu aí com a finalidade de aproximar médicos de pacientes. Caímos, voltamos. Bom, estou esperando aqui a Viviane Cédula entrar, Dr. Cannabis, para compartilhar com a gente todas as informações. Então, enquanto ela não entra, eu vou conversando aqui um pouco com vocês. A ideia, como a Dr. Cannabis sempre teve essa preocupação de... Dr. Cannabis tá aqui. Ai, que bom, Vivi, na hora, muito bem. Vamos, Vivi? Foi? Não foi? Eita. Eu já estava, eu gritava, mas você não me ouvia. E aí, tudo Tudo bom? bem? Tudo. Ótimo, tudo bem. Então vamos começar. A gente já está nós Vamos. estamos com 18 pessoas aqui. Legal. Já estamos bem no horário, 7 horas e 2 minutos, para começar a conversar com a Viviane Cédula, que é a fundadora do Dr. Cannabis. Vivi, eu queria que você me contasse, a gente hoje vai falar sobre telemedicina, né? Antes eu sei que o Dr. Cannabis é muito conhecido aí de todo mundo. Mas conta um pouquinho do Dr. Cannabis rapidinho para as pessoas que, enfim, não tiveram ainda oportunidade de conhecer, saber um pouquinho sobre o Dr. Cannabis. Claro. Bom, era final de 2017. Eu estou no mercado digital há 10 anos, mais até. E eu tinha saído da empresa anterior que eu criei, né? A Kikante, que é hoje o maior de crowdfunding do Brasil. E queria trabalhar com impacto, necessariamente. E me reuni com o Marcos Botelho, da Super Jobs, uma venture capital, né, um fundo de investimentos. E ele falou que havia médicos prescrevendo legalmente no Brasil. A médica em questão era a doutora Paula Dall'Estella, que era médica do irmão dele. Uhum. E aquilo me impressionou. Era final de 2017. Eu falei, nossa, como é que eu não sabia disso, né? Eu me considerava bem informada. E aí eu fui descobrir que existia uma regulação da Anvisa que permitia isso desde 2015. E aí já conhecia um pouco do potencial da planta, então comecei a pesquisar mais a fundo, descobri sistema endocannabinoide e afins, e entendi que poderia ajudar muita gente. Agora, o que me deixou abismada é que naquela época a gente tinha pouco mais de 1.000 pacientes no Brasil. Eu falei, poxa, por que as pessoas não acessam? Por que os médicos não Aquela época, prescrevem? há 10 anos atrás? Não, final de Ah, 2017, tá. 3 anos atrás, né? Um pouco menos até. E eram um pouco mais de 1.000 pacientes e eu entendi que o médico não prescrevia porque ele não sabia, porque ele tinha receio, ele achava que ele ia perder o CRM dele, ele achava que ele não estava autorizado, que isso nem existia no Brasil. O paciente achava que se existia algum caminho era só para casos muito, muito graves, como epilepsia refratária. E de fato foi assim que começou todo esse movimento no Brasil, né? Principalmente Uhum. as mães que hoje estão muito vinculadas às associações, a própria Margarete Brito, que está no Rio de Janeiro, que traz essa bandeira que inclusive cultiva em casa. Uhum. Então as pessoas achavam que, bom, para minha ansiedade ou para o meu tremor essencial, para minha fibromialgia, que me abala, que me atrapalha no dia a dia, não pode, porque não é grave o suficiente. Não era verdade. Então eu entendi que o principal fator que atrapalhava o acesso das pessoas era a falta de informação. Então a gente criou a Doutor Cannabis, começou a criar muito conteúdo para médicos e para paciente, com a tagline de informação é o melhor remédio. E ainda sem bem saber qual seria, como que a gente ia trabalhar, né? Como que esse negócio ia parar de pé. A gente não queria ser um veículo de comunicação apenas. Claro que a informação é fundamental, mas como que a gente dá acesso ao tratamento com cannabis medicinal, seja para o médico, seja para o paciente. Então, a nossa missão é essa, dar acesso a cannabis medicinal legal na época, né? A gente tinha esse Uhum. termo. E porque as pessoas não sabiam. E hoje esse termo já cai, as pessoas já entendem que o acesso existe, são até variados. Uhum. Então a gente segue nessa mesma missão. Eu entendo que a telemedicina chega muito nesse sentido, porque como é que você vai começar ou dar sequência ao seu tratamento com cannabis no meio da pandemia? Na verdade, a telemedicina veio completar uma coisa que você já fazia, né? Que Exatamente, é a gente justamente dar acesso, não é isso? Quer dá dizer, caiu como acesso. uma luva. E Agora, até tem melhor, gente né? aqui já perguntando, Vivi, se eles conseguem médico na Bahia. Olha, você consegue, se você está na Bahia, você consegue se
a consultar com um médico que não está na Bahia, por exemplo, nesse momento de pandemia. Idealmente, você passaria por uma consulta, mesmo que virtual, com um médico que esteja próximo, porque amanhã, quando essa loucura toda passar, você vai poder visitar ele pessoalmente e dar sequência no seu atendimento. E claro, tem casos e casos, né? Tem casos que são mais simples de se atender via telemedicina, tem casos que, claro, demandam uma aproximação maior do médico com o paciente. Mas, enfim, é a possibilidade que a gente tem hoje, né? Se um paciente já tem laudos prévios, se ele já tem exames, o legal antes da telemedicina é reunir todos esses documentos, de repente até já compartilhar com o médico, e através da plataforma ele tem todos esses contatos para chegar numa consulta e tirar o melhor desse momento. Entendi. Quer dizer, vamos contar um pouquinho a história dessa telemedicina, porque a telemedicina, eu lembro que o Einstein foi um dos primeiros a começar, né, com a telemedicina, que foi em 2012, se eu não estou enganada. Mas o CRM permitia apenas que as pessoas, que o médico desse apoio a outro médico que estivesse ao lado do paciente. Então era uma orientação à distância, não era assim, Vivi? Era como se você fosse uma médica e eu deveria ter um médico aqui do meu lado também. Né? E isso, na verdade, já estava regulado, né? Eu entendo que já existe, já é permitido. Enfim, não sei quanto Einstein se limita a essa prática. Claro que eles, como o Albert Einstein, têm uma certa licença poética para atuar nesse sentido. E como a gente lidava com um tema que já era não regulado, não adequadamente regulado, a gente decidiu não forçar essa barra, né? Na prática, hoje, quando você passou por uma consulta com o médico e depois você pede um ajuste de dose, você pede uma orientação por WhatsApp, isso é uma telemedicina, isso é um atendimento remoto. Ele acontece cada vez mais. Se você for pensar no passado, assim, quando sua mãe ou você liga para o médico para falar, meu filho está doente, ele está com dor de garganta, uma febre de tal altura, às vezes ele te dá algumas coisas para fazer. Sim. Quer dizer, não é o ideal, mas ele já te ajuda a você resolver uma situação de emergência, né? Que era por telefone. Isso por quê? Porque ele já te conhece, né? Então, o que estava regulado até antes da pandemia, em telemedicina, era esse acompanhamento, essa segunda consulta após uma primeira presencial ser virtual. O que não se recomendava é que a primeira consulta já fosse virtual. Agora, com todas as restrições, inclusive tendo os profissionais de saúde tão solicitados em vários sentidos, né? Não só das consultas pontuais, de repente a gente viu o CFM, e o CFM tem uma regulação boa que eles desenharam para a telemedicina, mas alguns CRMs contestaram. Isso foi no final do ano passado. Chegou a ser aprovada uma regulação e depois ela caiu por contestação de alguns CRMs. Então a gente deixou isso assim ali na nossa caixinha de queremos, e assim que o CFM veio disse que podia, enquanto a pandemia ocorresse. E o Ministério da Saúde veio também nesse mesmo sentido. A gente em 5 dias montou a plataforma, colocou no ar, treinamos 7 médicos para entenderem o processo todo e a gente começou a atender nesse modelo. Então, e de lá para cá, bom, hoje já são, fui até fazer, né, uma continha agora, já são 15 médicos, a gente tem alguns outros que ainda estão na fase de teste e treinamento, a gente faz uma primeira consulta com eles para entender se funciona, se entende bem a plataforma. E uma vez que eles se sintam seguros, a gente começa a oferecer esses nomes para todo o país. Então, hoje, mesmo que você faça um login... Então, vocês estão organizados com 15 médicos cadastrados até agora, é isso? Isso, 15 já estão ativos. Agora, Vivi, eu vi que as 2 clínicas que você está trabalhando são do Rio, né? Não, a gente tem clínicas em São Paulo e clínicas no Rio. Inclusive, uma das clínicas que vem atuando bastante com a gente é a Clínica Gravital, do Rio de Janeiro. Eles já estão com 4 médicos e agora eles vão abrir uma unidade em Porto Alegre também, o que é super legal. Que legal! Então, dá para a turma de Porto Alegre a chance de já começar um atendimento e depois ter uma sequência presencial. Conta aqui pra gente, quem quiser um médico, ele pode procurar a Dr. Cannabis, os parceiros da Dr. Cannabis, em que estado já? Rio de Janeiro, São Paulo? Posso pular? Pode. Eu vou pular. Faz bem. Porque na prática, na prática ele tem vários estados em que ele pode fazer isso, né? Então, em qualquer estado ele pode acessar um médico, mas hoje a gente tem
médico de São Paulo, Londrina no Paraná, Rio, capital, São Paulo de novo, Rio. São Paulo e Rio, invariavelmente, onde tem mais. Duas em Londrina, inclusive, mas uma delas está se mudando para BH. A gente falou hoje com essa médica. E uma em Sorocaba, em São Paulo. Mas agora, o nosso foco é buscar pelo menos um médico em cada capital. Um médico atendendo telemedicina em cada capital do país. Para que a gente consiga indicar, né, enfim, na região onde aquele paciente está, alguém onde ele vai conseguir seguir. Então, o que a gente está fazendo é um cruzamento de base. Eu estou entendendo onde eu tenho mais pacientes e começando por essas cidades para a gente conseguir dar vazão a tudo isso, né? Mas até tomando cuidado também de não mandar todo mundo de uma vez para a agenda de um médico e de repente ele ficar com um mês a agenda travada e a pessoa um pouco frustrada porque não conseguiu. Então, a gente vai tentar dosar um pouco esse processo e essa entrega. Até, enfim, para que todos se adaptem, né? As pessoas aqui estão super curiosas para saber sobre o preço. Fica mais barato, Vivi? Olha, esse é um tema onde cabe bastante assunto, né? Saiu semana passada uma manifestação, uma nota de repúdio do CFM, porque alguns planos de saúde estavam estimulando médicos a fazerem telemedicina e pagando menos a eles por isso. Tá? A Doutor Cannabis não participa hoje da cobrança da consulta. De novo, telemedicina é algo que estava no nosso radar, que a gente queria fazer. A gente optou por colocar essa ferramenta no ar por pelo menos 30 dias de forma gratuita para o médico. Então, a gente não participa hoje nem da cobrança, nem do valor da consulta, tá? Em um primeiro momento, claro que isso gera custo para a gente. A gente tem a plataforma rodando por trás e a gente está mandando esses médicos, esses pacientes para o médico. Enfim, o médico, claro, tem o ganho dele super justo que seja assim. Então, a gente está agora buscando um modelo de negócio mais adequado, até entendendo com os médicos esse processo. A cobrança via plataforma é um ponto fundamental, porque isso gera algumas confusões. Então, que a gente quer que o paciente acesse a agenda do médico, acesse a agenda, encontrou o horário que ele quer, ele já faz o pagamento por ali. É isso que vai acontecer. Hoje ele acessa a agenda do médico, escolhe o horário e ele espera um contato da secretária, do assistente, ou às vezes do próprio médico, para fazer essa cobrança e confirmar a consulta. Mas Então ainda não está. Eu acho que você tinha me dito numa ocasião que você tinha feito um convênio com um dos parceiros que tinha começado a cobrar um pouco menos, que era 350 e baixou um pouco. Continua essa história ou não? Olha, eles têm que se adequar também, né? Não, ruim. a gente tem consultas, vou dar um geral, para não falar de um ou de outro. A gente tem consultas começando em R$ 150 e consultas até R$ 1.000 hoje na telemedicina. Estão dentro dessa faixa. Na plataforma, 150 é de fato a consulta mais barata e há consultas mais caras do que R$ 1.000. Tá? Quer dizer, Então, quem for se consultar, então tem que checar bem o valor, né? Para ver se a exatamente. consulta, se o médico está no tamanho do bolso dele. É isso, né? Exato, exato. E também, claro, né, checar a especialidade médica. A gente hoje eu tenho principalmente psiquiatras, tá? E isso é interessante porque vai ao encontro da patologia que a pessoa traz, né? Então, as maiores buscas hoje têm sido por ansiedade e depressão. E claro, a gente está num momento de pandemia, enfim, eu já vim ouvindo até antes do Telemed comentários de psiquiatras da plataforma que tem muita gente com síndrome do pânico, angustiada, então buscando tratamento por isso. E quem conhece sabe que o CBD pode ajudar bastante. É lógico, né? Não é fácil ficar isolado. Tem gente que está realmente sozinho em casa, né, Vivi? Que não pode sair de casa e ficar trancado em casa não é uma coisa tão simples, né? Principalmente se são pessoas que talvez estivessem precisando trabalhar, enfim. É uma situação bem complicada mesmo e que todos esses recursos que surgiram ajudam bastante, né? A telemedicina, o fato de vocês poder se conectar, né? É bem bacana. Pelo menos você consegue um apoio, né? Você sabe que eu faço terapia. E eu comecei nesse tempo de Covid, eu faço terapia pelo Zoom. Que ótimo. Cara, funciona muito. Eu já fiz terapia por Skype Funciona uma época, muito. quando eu mudei de cidade. Tem, inclusive, uma plataforma chamada Vitude, que é de terapia online, né? De psicologia. E eles já começam a estudar uma ferramenta que existe, acho que em Israel, desenvolvida lá,
é um sistema que ele consegue medir. Então, a gente está aqui na tela, eu e você, cada uma de um lado. Uhum. Se você é minha terapeuta, você não consegue ver se eu estou com o pezinho aqui embaixo chacoalhando. Você não consegue ver se eu estou suando, né? Às vezes sim, às vezes não. Então, algumas Sim. coisas não passam pelo vídeo. Mas já existe tecnologia que consegue auferir isso do outro lado, mesmo através do vídeo. Medir a temperatura da pessoa e por aí vai. Então, a gente começa a descobrir ferramentas que podem aprimorar essa condição de atendimento remoto, né? E a gente vê que a pandemia tem até um meme engraçado que diz: quem foi que acelerou a, a revolução digital na sua empresa, né? Foi o CEO, foi o consultor Foi o novo? Não, foi o Covid. coronavírus. Todo mundo teve que se adequar em tempo recorde. É, O é. que, enfim, eu vejo como uma das oportunidades desse momento, né? A gente usar essas ferramentas para o melhor. E é engraçado, né? Porque justamente o Conselho Federal de Medicina é sempre um órgão que tem vários senões para várias coisas. Vários Sim, senões para cannabis medicinal, vários senões para telemedicina. E é engraçado que eu estava dando uma olhada na lei. A lei deles, a regulação para telemedicina é de 2002, de uma época que você não tinha nem Skype, estava começando a sim, internet, na verdade. Então, essa regulação, com certeza, em 2002 era muito mais difícil você fazer uma teleconsulta do que hoje, né? Hoje, caramba, você consegue ver quase tudo, né? Como você sim. disse. E aí o Conselho Federal de Medicina teve que se adequar, né, Vivi? Quer dizer, ele É, teve que. Quer dizer, tem pandemia, ele vai falar, não resolve? O que a pessoa não pode sair de casa? O sim. médico não pode sair de casa, faz o quê? Morre do outro lado? Não, tá bom, vale a telemedicina, né? Quer dizer, não teve Especialmente saída. numa crise de saúde, né? Tem que ver. Exatamente. E as leis e as regras têm que ser analisadas dentro do contexto em que elas foram criadas, né? Tem aquela lei aqui em São Paulo que nunca revogaram, que proíbe a circulação de carroça na Avenida Paulista. É maravilhosa, digo, ela não incomoda ninguém hoje, porque, em geral, as pessoas não tentam andar de carroça na Paulista, mas a lei existe, está em vigor. Então, quando ela foi criada, ela fazia algum sentido. E talvez agora seja um grande desafio para o legislativo, e até voltando para o tema cannabis, acompanhar todas essas mudanças e conseguir se adequar a tempo, né? Então, o que se descobriu sobre o uso medicinal da cannabis, sobre a atuação dela no nosso corpo nos últimos 10 anos é muita coisa. E aí a Uhum, gente tem uma uhum. regulação de 2015 que já está bem desatualizada, né? Então, e agora sim foi renovada e também precisa muito mais, ela é um primeiro passo. Olha, tem a Déia Figueiredo aqui que está fazendo um monte de perguntas, então eu vou dar uma Tá? interrompida. Ela está querendo, parece que ela queria saber se tem médico para dor na coluna, ela quer saber como é que ela se conecta, então passa o endereço, como é que as pessoas descobrem Legal. pela Doutor Cannabis as clínicas enfim. Eu vou tentar mostrar a tela do meu computador aqui. Então, para acessar o Dr. Cannabis, você vai em drcannabis.com.br, tá? Aqui eu já estou logada, você precisa estar logado, você consegue navegar nas marcas, ver produtos. Tá dando para ver? Aqui em Tá. cima, no canto à direita, eu tô aqui Uhum, logada como eu mesma. Eu venho na minha uhum, home logada. E lá eu tenho até uma certo. explicação, né? Que você pode fazer consultas à distância. Procure por esse ícone. Então, vão aparecer primeiro para vocês os médicos que, ó, este médico faz consultas online, tá vendo? Uhum, Ele uhum, tem até uma câmerazinha do lado. Esse é um médico de São Paulo, doutora Carolina em Londrina, doutora Thaís Perlingeiro no Rio, por exemplo. Então, vamos ver a uhum. doutora Thaís. Eu clico na doutora Thaís, eu vejo ela, eu vejo o valor da consulta, eu vejo o endereço, ela atende em Botafogo, legal. Eu posso já favoritar esse médico? O que que acontece? O sistema me pergunta, você quer dar acesso aos seus dados? Né? A gestão de dados é super importante, porque afinal são seus dados de saúde. Se você autorizar, a doutora já vai conseguir te ver. Então agora ela é minha médica e eu quero agendar uma consulta online. Eu clico aqui e o sistema já vai me mandar para a agenda dela. Tá vendo? Ah, Então aqui eu sensacional. consigo ver que a doutora Thaís tem um horário amanhã às 19 e E na daí já dá quinta-feira, para dia 21 ver, ela tem vários. já dá para ver quanto ela cobra? Tava na página anterior, Ah, tá. Então, quer dizer, antes de tá? ele estar Mas em consulta, já sabe quanto cobra, né? Não corre o risco de marcar a isso. consulta e depois falar, "Ah, é tudo isso?" Exatamente. E aqui, bom, aqui ele vai ter que fazer um novo login, tá? A gente usa um parceiro para isso, mas ele ainda vai mostrar de novo
o valor da consulta da doutora Thais. Então, quando Ótimo. ele der a confirmação e disser, olha, você agendou com a doutora Thais para o dia 10, por exemplo, ele vai te dizer, alguém vai entrar em contato com você, ou se você quiser fazer um contato ativo, estão aqui os números, o telefone, o WhatsApp, o e-mail. E não Então, precisa ser associado, por exemplo, tem que ser associado ao Dr. Cannabis ou é só entrar? tem que fazer um login. Tem que fazer um login e senha. Login e senha, Pra mas é conseguir. simples. Você é É associado a isso, não simples. precisa pagar nada, Não. é só entrar, se registrar e pronto. É Não, a isso. doutor Cannabis, quando a gente criou lá atrás, a gente entendeu que já tinham muitas barreiras para o paciente acessar e muitas barreiras para o médico acessar. Então, a gente optou por não criar nenhum tipo de custo, nenhum tipo de taxa, nem para um lado nem para o outro, né? Então, para o paciente, a gente Legal. oferece todo esse serviço, para o médico, a gente leva mais pacientes e essa relação entre eles, tá? Quando o paciente chega no ponto de comprar o produto, a gente pede que ele compre através da doutor Cannabis, porque é aí que, através das marcas, a gente vai ser remunerado. É importante lembrar que o preço aqui é sempre ou o mesmo ou menor do que comprado direto com as marcas. Mas é aí que a gente tem a oportunidade de manter a plataforma rodando, de crescer, de, enfim, buscar mais pacientes para os médicos e o oposto também, treinar mais médicos para atenderem por aqui, criar mais conteúdo, né? Eu vi aqui muita gente perguntando sobre doenças específicas, falaram de endometriose, de tremor essencial. A gente fez uma live segunda-feira com uma paciente de tremor essencial, que ela conta que passou na primeira consulta em 5 minutos depois de tomar, o médico tinha o óleo na hora, ela provou, ela falou que em 5 minutos eu consegui sair da consulta e tomar um cafezinho. O tremor essencial, diferente do Parkinson, ele te desafia com coisas leves, né? Você não consegue segurar uma caneta direito ou assinar um papel no final do dia, por exemplo. E esse era o tipo de problema que ela tinha, né, nesse ponto. Nossa, é impressionante isso, né? Eu fico passada com as coisas que conseguem, com doenças que não tinham nenhuma solução, muitas vezes, né? Sim. Olha, É tem uma pergunta muito aqui que eu legal. quero pegar. Pode pegar. Quanto menos que R$ 2.500, sim. Gente, os produtos importados, primeiro assim, a gente tem produtos com diversas concentrações, né? O produto importado, ele está cotado em geral em dólar ou em euro, que agora é uma questão, mas com certeza a gente tem produtos com valores de entrada bem menores, tá? A E que gente é bem agora menores, Vivi? Porque a gente bem sabe que o menores. remédio, o primeiro remédio que foi aprovado pela Prate, que foi registrado pela Anvisa, está nesse valor de R$ 2.500, né? Que é o canabidiol da Prate. Sim. E o Mevatil também. Pois é, os dois que existem na farmácia têm um valor de entrada super alto, né? Que, enfim, limita muito. Então, eu entendo que a Anvisa, não sei se prevendo essa condição ou não, porque diferente dos medicamentos, de fato, esse produto não passou pela CMED, que é o órgão da Anvisa que arbitra sobre o preço dos medicamentos, né? Talvez daqui a 3 anos, quando vire um medicamento de fato, ele passe por uma arbitragem, esse preço tenha que mudar, mas hoje é isso que ele custa. Claro que ele é um produto super concentrado, esse que chegou na farmácia, ele tem 6.000 miligramas de CBD isolado. Agora, a gente tem na plataforma produtos de 1.000 miligramas a partir de 240, R$ 300, tá? Isso varia um pouco a depender da cotação do dólar e do euro, Então, e quer dizer, claro que do ele frete em tem uma cima disso. concentração um pouco menor, é isso? Sim. Tem Quer um dizer, eu comentário acho que aqui. essa é uma dica para o paciente, né? Sempre ficar atento com a concentração do medicamento, porque senão fica difícil você comparar preços, né? Exato, exatamente. Então, a gente tem produtos de valores menores, um valor de entrada bem menor, que eventualmente vai permitir que você teste, você entenda se aquilo funciona ou não. De repente, você nem precisa de uma dose tão alta. Então, legal, a gente tem um produto na farmácia, é um passo porque até então não tinha, né? O fato de ter um produto na farmácia faz com que o médico tenha menos restrições em prescrever um produto daqui para frente, porque isso está regulado, está lá. Mas ainda bem que a gente pode manter o caminho da importação com produtos que às vezes custam 1/10 daquele valor. Né? Então, É, produtos a partir de 250, R$ 300, com certeza, de fato. Poderia ser mais barato, poderia ser ainda mais acessível, com certeza. Isso não é para todo mundo, mesmo o produto importado. É um valor bem menor do que o que está na farmácia, né? agora vamos voltar um pouquinho para a nossa telemedicina. Eu quero saber de medicamento.
E voa o tempo, né? A gente já Voltamos. tem 25 minutos aqui e a gente falou um pouco sobre a telemedicina, que eu acho que é muito interessante, porque você tem. Às vezes você fica sabendo de um médico que receita, que prescreve cannabis. Mas na telemedicina, você, por exemplo, no caso da sua empresa, você consegue ter um catálogo de vários que você pode tentar e comparar até o tipo de médico, o preço. Isso já ajuda bastante, né? Quer dizer, você ter tudo à mão. Sim, Então, vamos com conversar um pouquinho certeza. mais. Eu queria muito saber qual é o tipo de paciente que chega para você, ô Vivi, pela telemedicina, porque eu sei que nem todo mundo ainda está muito conectado, né? Não é todo mundo que consegue assistir live, não é todo mundo que É. sabe se virar, e principalmente as pessoas que têm um pouco mais de idade, né? E mesmo os médicos, né? Vamos por nesse sentido, a gente É, tem sim. que orientar os médicos sobre como usar. E às vezes, gente, dá problema, faz parte, alguém não conseguiu, ou alguém de um lado não tem o microfone ativado, a gente sabe que muitas vezes você reinicia o computador, aquilo já funciona, né? Mas às vezes quem está do outro lado não está tão habituado ou nem tem o microfone instalado, Sim, né? Eu tenho sim, ali sim. o hardware, mas não está instalado e não vai funcionar. Então, alternativas são criadas. O WhatsApp hoje está cada vez mais comum, então às vezes a consulta acontece por WhatsApp, mas a conexão original, o paciente encontrou o médico que pode atendê-lo via Doutor Cannabis. Então, esse é um assunto, enfim, é um caminho super legal e a gente sente que a nossa missão vai sendo cumprida, que é de dar acesso. Então, o paciente que chega aqui, ele está seguindo bastante o perfil do paciente tradicional, tá? Era muita gente com ansiedade, depressão, ou até, é curioso esse perfil de paciente, é um paciente que quer se legalizar, vamos por assim. Eu ouvi isso de uma psiquiatra. Ela fala, Vivi, É. eu recebo pacientes que agora estão por volta dos seus 40 anos, que estão casados, que têm filhos, que sempre fumaram, que entendem o benefício terapêutico que aquilo traz para ele, só que ele não quer fumar em casa, com o filho, com o vizinho, etc. Então, mas ele não quer deixar de ter o benefício. Então, poxa, Uhum. será que esse fumar não era um uso terapêutico, né? Será que não caberia ali uma pauta de redução de danos? De olha, fumar tem alcatrão, tem uma série de questões, vaporizar pode ser melhor, mas o acesso no Brasil também é uma questão. Então, o óleo vem suprir essa demanda. E aí, quando a gente fala de pandemia, todo mundo trancado em casa, né? E convivências às vezes maiores, tem gente que está sozinha e tem gente que está convivendo demais. Né? Então, E não tudo isso convivia, pode né? ser Porque fator ficava de fora de estresse. casa, então Exato. não Dizem que na China teve um convivia. boom de divórcio, né? Depois do início da pandemia. Então, até peguei aqui um pouco a lista, mas a gente tem assim, ansiedade e depressão estão no topo, definitivamente, são as primeiras. Fibromialgia também aparece, né? E fibromialgia, por mais que ela tenha consequências reais, a gente sabe que o estresse pode agravar. Uhum. Então, tem muita gente procurando nesse sentido, e claro, questões mais graves, como Parkinson, como Alzheimer. E aí você imagina que de repente você tem um paciente acamado na sua casa, de repente você tem alguém que já perdeu autonomias, vamos falar de um paciente com Alzheimer que depende da família ou, enfim, de um cuidador. Imagina você, e se você não mora em uma cidade onde tem um médico, tal, de repente não mora em uma capital, como é que você faz nessa viagem com uma pessoa doente, com uma série de questões e para passar por uma consulta, para de repente testar, porque vamos lá, a gente que está envolvido dia a dia, quase todos os dias, bom, eu no caso todos os dias, você também, né? Com a cannabis, a gente sabe que pode mudar muito a vida de uma família inteira, que tem uma pessoa com uma condição muito grave. Agora, de repente, eles vão testar uma coisa nova, poxa, eu vou me mobilizar, fazer uma viagem de 2 horas, gastar com isso, pagar a consulta, pagar um produto que, mesmo importado, sendo mais barato, ainda é caro, para ver se vai dar certo. Então, com a telemedicina, a gente rompe uma série dessas barreiras. A pessoa está na casa dela, está na cama dela, não interrompe o dia a dia, não faz uma viagem, consegue se consultar. Então, eu entendo que aqui a gente cria várias oportunidades. Surgiram pacientes de locais um pouco mais remotos, né, de estados menos comuns para interação aqui, e o que me alertou para isso. A gente precisa de médicos, precisa de capilaridade, médicos em várias regiões. Que E eu vi um regiões foram comentário. essas? Tem alguma interessante, assim? A gente teve Muito um paciente distante? do Ceará que não tinha se consultado, a gente não estava com um médico em Fortaleza, pelo menos, né? Não tem uma Uhum. cidade dele, mas ele veio enfim,
passou por uma consulta e... Uhum. Bom, a gente tem algumas capitais que estão mais antenadas, né? Natal, tem a turma do Delta 9, que tem todo esse movimento lá e fala muito. A gente sabe que o Piauí também tem um movimento forte, a Paraíba, todo mundo sabe que João Pessoa é o epicentro quase disso tudo, mas tem outras que muito menos. Então, a gente está buscando agora, de novo, né, nessa ordem de prioridade, pacientes versus médicos disponíveis na plataforma para a gente conseguir dar mais acesso. E teve um comentário aqui de uma paciente pedindo ginecologista para endometriose. Me acendeu mais uma luzinha, né? Talvez a gente esteja... Bom, hoje eu tenho principalmente psiquiatras, neurologistas, nutrólogos, tem um otorrino, médicos funcionais e clínicos médicos na plataforma atendendo telemed. Uhum. Não há nenhum ginecologista. No entanto, espero que a pessoa ainda esteja aí, o que a gente vê acontecer é que os médicos que se especializam em cannabis, bom, não é uma especialidade, tá, formal, a gente não pode dizer ele é especialista, acho que foi você que escreveu isso, eu li isso hoje. Você não é um especialista em cannabis medicinal porque essa não é uma especialidade reconhecida, como você não pode ser um especialista em medicina ortomolecular. Mas médicos que conhecem muito acabam atendendo diversas condições. Então, a gente tem, por exemplo, a própria doutora Paula, que é radiologista, mas ela atende casos muito graves e casos de ansiedade, casos que são mais da parte da medicina integrativa e funcional. Por entenderem sobre o tema. Então, se o que você espera tratar na sua endometriose é a dor, é a parte inflamatória, eu entendo que se você já tem orientação de um ginecologista, você, munida desses exames, poderia passar por um clínico médico da plataforma. E aí sim, conseguir introduzir o CPD. E claro, esse médico vai tomar todos os cuidados para analisar a interação medicamentosa daquilo que você já toma, ou eventualmente já toma, para controlar a sua questão. E, enfim, e claro, né, idealmente também avisar o médico original para quem sabe ele também entender o valor disso e dar um Não, próximo passo. sem dúvida. Ou às vezes até esse médico, né, que ela vai entrar em contato, que não é exatamente ginecologista, possa dar, se ele conhecer um ginecologista muito bom, ele vai falar, olha, eu tenho um amigo meu que vai atender melhor do que você, que é o que os médicos fazem hoje em dia, né? Sim. Quando ele não se acha extremamente preparado, ele repassa o caso, né? Aliás, tocando nesse assunto de preparo, né? Teve alguém que perguntou aqui, que está nos assistindo, que muitas vezes chega no médico, o médico fala que é especializado, mas especializado não especializado, né? Que tem experiência em prescrever cannabis medicinal e quando você vê, ele não tem muita experiência nenhuma. Vocês selecionam esses médicos de alguma forma? Existe uma segurança maior, quer dizer, para esse paciente ficar mais confiante de que ele vai encontrar um médico de confiança e bom? Sim, com certeza. A gente faz uma triagem bem profunda na plataforma, né? O que a gente chama de... Tem um nome em inglês para isso, mas é um processo padronizado operacional. Então, primeiro, a gente precisa saber se esse médico é um médico de verdade, né? Já houve golpes nesse sentido mundo afora. Então, a gente faz uma checagem no CRM, a gente entra no Google Maps, a gente vê se esse médico tá lá, se ele não tá lá mesmo, se esse endereço existe, se não é no meio do nada. A gente faz um cliente oculto, liga para esse médico, checa o preço da consulta e só então a gente chama esse médico para uma conversa para entender há quanto tempo ele prescreve, como ele prescreve, se ele se sente seguro, se ele não se sente, se ele quer alguma orientação extra. E aí a gente tem a nossa rede de apoio, tanto com os parceiros que têm profissionais médicos, quanto com médicos que já estão na plataforma. E agora a gente deve dar um próximo passo, né? A Dr. Cannabis vai lançar a Dr. C Academy, com cursos de formação para médicos. Não só cursos da Dr. Cannabis, a ideia é pegar médicos, inclusive da plataforma, que estão criando seus próprios cursos online, e a gente oferecer isso para ter certeza que esses médicos estarão cada vez mais e melhor formados e informados sobre o tema, porque, de fato, é um assunto muito novo. Quem entende muito sobre isso, quem entende muito, muito mesmo, está menos de 10 anos estudando o tema, né? E estou falando dos médicos no Brasil, ou está chegando a 10 anos de experiência no tema. Então, essa troca, de novo, criar um canal e uma rede de troca entre médicos é algo muito importante. O Brasil está muito atrasado em cannabis medicinal, né? Se a gente for comparar com Israel, com os Estados Unidos, com Inglaterra, eu acho que a gente está muitos passos atrás ainda, né?
Olha, posso discordar um pouquinho? É, pode, claro. Final do ano passado, final do ano passado eu fui, você até noticiou, né? Fui para Los Angeles para Recebeu o receber prêmio, aquela né? homenagem da High Times, foi bem legal. E eu tive a oportunidade de circular um tanto, né? Inclusive, eu cheguei lá para receber o prêmio da High Times e tava o. Ai, me fale o nome dele agora. Mas estava o presidente da High Times, ele falou: Você acredita que a gente está em Beverly Hills? Era naquele hotel, sabe, do filme Uma Linda Mulher? É, Da sei. Julia Roberts, aquele onde ela fica hospedada, com toda a pompa e circunstância. Ele falou: Você acredita que a gente está em Beverly Hills num evento de cannabis? Eu falei: Uau, é sério que na Califórnia a sensação é essa? Então, a sensação para quem está vivendo não é muito diferente. E quando você está nos Estados Unidos, bom, a gente teve aquela onda, aquele Gente, boom. mas Califórnia é o estado mais liberal que os Estados Unidos têm, né? Ainda assim, o sentimento é o mesmo. O que eles dizem é que, bom, o que eu ouvi dele é isso. A gente ainda está dando passos, né? Estamos caminhando. Então, Sim, cada sim. passo é importante. Quando a gente consegue, tem uma conquista que é importar o produto, cara, é o ideal, não é o ideal importar produto, mas é o que a gente tem hoje. Tem um produto na farmácia, tá muito caro, tá, mas é o passo para que amanhã venha um mais barato, é isso que a gente quer. E que bom que a gente pode manter o importado também, né? Mas a sensação lá, essa foi uma. E depois, a gente chegou a ter plataformas lá fora, inclusive de telemedicina. Uma delas se chamava Hello MD, Hello Marijuana Doctors. Eles faziam consultas a $49, você entrava assim numa telemed e você já saía com a sua carteirinha para comprar na Califórnia. E depois essa história da carteirinha caiu, ninguém mais precisava, então isso caiu em desuso. Mas se você tiver que procurar, se você, vamos lá, tem uma doença de Crohn, ou você tem uma epilepsia refratária, uma criança que convulsiona muito, e você precisa de um médico nos Estados Unidos que entenda muito disso, que entenda de interação medicamentosa, que vai ter, posso usar a palavra culhões, para prescrever para uma criança que é uma criança polifarmácia, você Uhum. não encontra com tanta facilidade. Você tem muito acesso a produtos variados em todos lados, em todo Uhum. lado. Não produtos necessariamente grau farma, porque lá o CBD foi classificado como alimento, né? Você consegue também comprar produtos com THC, mas assim, como é que isso impacta o dia a dia dessa criança, dessa família? Então, eu entendo que é um desafio mundial, né? Você educar esses médicos, você dar esses passos. No Canadá, logo que eles abriram o mercado, eles tiveram um boom nessa parte educacional e o próprio governo oferece esse apoio pós. Então, o paciente passa por um médico, depois ele passa por um profissional da saúde que vai orientar, vai falar das vias de administração. Lá a prescrição também é diferente, né? Eles prescrevem uma concentração. Então, olha, prescrevo para você E lá, 20% CBD, 10% é, THC, 2 para 1. E aí vão te dizer, vão te contar que você pode vaporizar, você pode fumar, você pode usar o óleo e aí você vai uhum, escolher. uhum. Aqui a gente ainda tem escolhas super limitadas, né? E nos Estados Unidos, nesse sentido, nessa orientação médica, com certeza também super limitado. Então, eu acho que a nossa regulação, com todos os defeitos que ela tem, ela traz como um benefício essa obrigação do médico buscar essa especialização. Bom, ela não obriga formalmente, tá? Mas o médico, Não, ele porque a não quer nossa, dar esse passo ela obriga, sem ela dá uma conhecer. regulação para comercialização, para o médico não dá nenhuma, até porque, Vivi, o CRM é um chato com essa história, né? Sim, Com se todo depender respeito, eu deles, acho que o Conselho Federal de Medicina tem mesmo que ser rígido nas coisas, mas ele está relutando muito, né, em sim, relação à cannabis medicinal. Então, ele vive pegando no pé, inclusive de alguns médicos conhecidos, porque eles não admitem uma série de coisas. Se o médico diz que ele é especialista em cannabis, pau, leva um puxão de orelha. Não não existe especialista pode. em cannabis, né? O médico precisa ficar pisando em ovos para não ser chamado a atenção ou até levar um processo, que não é, que é Sim, exatamente que não é o que nenhum médico quer, né? exatamente. Porque se ele perde o diploma, ele vai fazer o quê da vida, né? É o objeto de trabalho dele, né? Exatamente, né? Então, eu acho que a gente tem, com o médico, a gente tem um problema maior ainda. Eu acho que a gente deu um Sim, primeiro passo mesmo com o medicamento, né, Vivi? A gente deu realmente um primeiro passo para começar a ter nossos produtos, né? Teve sim. alguém aqui que perguntou sobre, mas remédio de algumas ONGs são mais baratos. São mais baratos, né? Mas às vezes você não tem exatamente o tipo de remédio que você precisa na ONG. Às vezes o tipo de óleo que você precisa é outro. E aí você é obrigado a importar. Estou falando certo ou é bobagem que eu estou falando? Você que entende mais.
Olha, cada paciente tem uma reação, né? Não dá para dizer o óleo da associação vai funcionar ou não vai funcionar. A cannabis tem N cepas e muitas vezes você vai Pois pegar um é, produto Grau isso é. Pharma importado ou um produto Grau Pharma na farmácia, pagar uma fortuna por isso e ele vai te servir por algum tempo e depois não mais. Depois você vai ter que mudar de cepa, testar outra coisa. Então, os próprios fabricantes que estão criando essa tecnologia estão pesquisando. Não existem todas as respostas, né? Uhum, É um uhum. Ou caminho. seja, mudar de medicamento às vezes faz parte, né? Procurar outros Sim, produtores. Então não adianta falar, é o da ONG. O da ONG ajuda e muito, né? é Ainda bem que fantástico. existem as ONGs, pelo amor de Deus, senão um monte de gente não teria acesso a nada. Mas isso não quer dizer que o medicamento da ONG vai ser o melhor, nem que o medicamento importado vai ser o melhor, né? Porque é muito Sim, personalizado, não é isso? exato. Não, então, falando muito aqui do autocultivo, né? Deixa eu puxar. Eu sou favorável a todo tipo de acesso. Eu acho que uma coisa não isenta a outra, né? Se a pessoa quer cultivar, ela deveria poder cultivar uma planta. A gente tem Uhum, boldo uhum, aqui para enjoo e dor de barriga, então por que você não pode uhum. cultivar sua própria cannabis? Claro. E claro que depois a gente tem aquela pessoa, como eu falei, alguém que nunca teve contato com a cannabis na vida, que de repente já está nos seus 60 anos, tem um pai ou uma mãe com 80, 80 e tralalá, e de repente esse pai e essa mãe tem Alzheimer ou tem Parkinson, e aí você vai querer que essa pessoa cultive, ela pode até querer, e fantástico que ela tenha essa oportunidade. Eu acho que uma coisa não isenta a outra, né? Eu acho Uhum, que são todas etapas para um objetivo todo, final, que é uhum. dar acesso às pessoas. Então, particularmente, eu sou favorável a todo tipo de acesso. Eu acho que o autocultivo tinha que estar na pauta também. Foram as famílias que hoje pleitem o autocultivo, que pressionaram a Anvisa, que conseguiram lá atrás a RDC 17 de 2015 que, enfim, permite que a gente esteja hoje falando sobre isso, porque até uns anos atrás seria apologia, né? Fazer o que a gente está Uhum. fazendo. Por mais É que a lei não tenha verdade, é verdade. mudado, olha É, como o contexto influencia hoje a gente pode falar sobre isso abertamente. Então, e a gente vê países, olha, Colômbia, desde 96 o autocultivo é permitido, o que também não impediu que o mercado fosse criado, né? Agora a Colômbia está olhando para o mundo inteiro, querendo exportar flor para todos os lados, com uma regulação muito legal que demanda que o cultivador, o proprietário da terra, contrate pelo menos 10% da produção de campesinos, de nativos colombianos, o que é bem importante. uhum, Então, é uma regulação que pensou no social. O que eu acho, uhum. entramos em regulação, né? A gente já volta para a telemedicina, é que a regulação da cannabis ela tem que ser 360. Você não tem como pensar só na cannabis do ponto de vista do medicamento que vai para a farmácia, por exemplo. Aí a Anvisa fala, é até aqui que eu chego, o resto não é problema meu. E aí a gente vê o que? O judiciário legislando. Quando a gente tem 70 famílias autorizadas para cultivar, começa a ficar muito claro que é certo que isso seja liberado. O que não quer dizer que todo mundo vai cultivar. Eu não planto Sim, alface na minha casa e como sim, alface. Né? sim. Então são escolhas. Que legal que você pode comprar na farmácia, que você pode importar, que você pode trazer de outro país, que você pode cultivar o seu. Eu entendo que esse seria o caminho ideal, até para as pessoas irem testando. De repente, a indústria inteira não tem a cepa que serve para mim ou para você. Então, eu vou ter a chance de cultivar isso na minha casa. Eu acho que é Uhum, uma liberdade uhum. mesmo que tinha que ser cultivada, né? A história é muito boa, é daquela atriz que fez Grease no tempo da Brilhantina junto com o João Travolta. Ela tem Ah, câncer, né? E ela tá há um tempão, ela tá se tratando com cannabis e melhorou bastante. Ela tinha um tumor que estava no mais alto grau e deu uma controlada. E ela só conseguiu plantando a própria cepa. Ela conseguiu descobrir qual que era a cepa, o marido dela foi lá, pesquisou tal, conseguiu plantar essa cepa e ela melhorou por causa disso, porque chegou na cepa ideal dela. sim. E aí teve que ser autocultivo. Mas de todo jeito, Vivi, eu acho que a gente tem aí uma esperança, que é essa comissão do Congresso dos Deputados, aí do Paulo Teixeira, aí do Luciano Dutti, do Sim. Eduardo Costa, que estão aí preparando uma regulação que deve sair ainda esse ano. E essa regulação, pelo que eu sei, ela vai pedir o cultivo no Brasil, mas o cultivo tanto do cânhamo quanto como o cultivo da cannabis com THC, para E que as será que pessoas eles vão entrar possam no ter tema do acesso. autocultivo também? Ou estão pensando mais para o industrial? Porque Eles estive estão nessa comissão no final do pensando. ano passado, né? Mas eu não Uhum. ouvi o tema ainda. Autocultivo, não. Bom, Eles não o falaram dia de que eu autocultivo, porque eles acham que o falaram, autocultivo não.
porque eles Não. acham que o autocultivo não passa. E que é mais Tá. importante para o Brasil a gente ter uma oportunidade de pesquisa, porque a gente precisa de pesquisa mesmo. Sem a planta a gente não tem pesquisa. E a gente precisa ter medicamento mais barato. Então ele pensa nessas duas Sim. coisas. Ou seja, o Luciano Dutti é médico, né? E ele O tem, Eduardo ele Costa também, né? também. Então, eles estão pensando aqui, o que, que precisa mais? A preocupação deles é acesso ao medicamento. Sim. Então, é você ter mais medicamento no mercado e mais barato. E E vamos aí, lá. eu acho que toda a regulação deles está sendo escrita nesse sentido, sabe? De ter também, desenvolver todo o potencial da planta, que aí Uhum. o cânhamo para várias atividades industriais aí, sabe? E Uhum. também ter, né, a parte de medicamentos. Então, acho que eles estão querendo garantir essas duas coisas. Não sei, eu acho que talvez a gente não consiga tudo de uma vez só, sabe, Vivi? Eu acho que o É, mundo não foi construído num dia só. Eu acho é. que só de ter uma legislação hoje, só de ter uma comissão tentando abrir essa história, eu acho que já é o máximo, é muito bacana, porque pensa bem, quem começou tudo isso foram as mães ali batalhando, porque precisavam que os filhos Exatamente. tivessem a Margarete Brito, que é o máximo, né, lá do Rio, Cidinha, da Cultive, aqui em São Cidinha, Paulo. né, gente que batalhou muito para que as filhas pudessem, os filhos pudessem melhorar, e a partir disso ampliaram o conhecimento e a conquista dela para outras pessoas, Sim. né? E falando em mães, isso que você disse, né? 9 mães não fazem um filho em um mês, aquele papo. É, Então, é, a é. gente tem. Quando eu tive no Senado ano passado, que dia que era? Acho que era 9 de julho. Foi intenso. Basicamente, era uma comissão, era uma audiência pública, não era uma comissão especial, uma audiência pública sobre o uso medicinal da cannabis. E assim, estávamos eu, a Cidinha, a Margarete estava nesse dia, o Fischer estava lá também, e a gente tomava por todos os lados, sabe? Você percebia que todo mundo que estava lá, exceto a Mara Gabrilli, estavam contra. E foi muito, muito pesado, foi muito intenso. E quando eu voltei no Congresso, aí convidada para falar na audiência pública da Comissão Especial da Câmara, foi justamente no dia em que a Anvisa aprovou. No mesmo dia em que a Anvisa aprovou a regulação atual, Olha que né, coincidência. por uma coincidência, a gente participou dessa audiência pública à tarde. E nesse dia, eu já vi os deputados com outra. Bom, aí é esse grupo de deputados super especiais que a gente já conhece bem, né? O Eduardo Costa, o Uhum. Dutti, o Paulinho Teixeira, que estão super empenhados, o Alexandre Padilha, ex-ministro da Saúde, inclusive, que estão super empenhados, que muitos são médicos e querem ver esse Uhum. movimento. O fato da Anvisa ter regulado, uma regulação ideal? Não. Mas o fato da Anvisa ter regulado já permitiu que eles falassem em cultivo. E nesse dia eles ainda falavam de cultivo de uma maneira um pouco cautelosa. Agora você me diz que não, que a regra está sendo escrita por isso. Então, É, o ambiente, vamos voltar àquela história do contexto em que a lei foi escrita. Até uma estratégia legislativa, muitas vezes, é você fazer um projeto de lei muito absurdo. Então, chega lá com um projeto de lei falando crianças deveriam cultivar alguma bobagem desse tipo. Para todo mundo falar que é absurdo, e isso ganha manchetes, né? E é publicado para depois você chegar com uma coisa que seria meio do caminho. Mas se você chegasse com essa outra coisa, vamos permitir o autocultivo de cara, sem trazer algo absurdo antes, aquilo ia estar muito longe do normal, né? Muito longe do possível. A gente vê essa tática sendo usada na política atual muito. Né? Falar absurdos para depois a segunda coisa parecer um pouco menor. Então, tem caminhos, eu entendo que cada um desses passos imperfeitos pavimentam o espaço para o próximo passo. Então, o fato da é, gente ter uma regulação não ideal na Anvisa permite que o legislativo dê outros passos que até então ele não conseguiria dar se isso não é. E existisse. assim como a gente não podia fazer a telemedicina de verdade, só orientação ao médico à distância, e hoje você pode porque teve uma Covid. Quer dizer, eu acho que as coisas vão se moldando, Vivi, à vida real, sabe? As necessidades reais. E eu acho Sim, que para isso que serve a lei. É para ela regulamentar coisas que são necessárias e que estão aí, sabe? Acho que o tema agora é saúde, né? As pessoas precisam ter saúde. A Covid veio, olha, é um vírus danado, eu acho que tem não veio para o bem, mas toda a história difícil tem seu lado bom, né? A gente sabe, acaba levando para outras coisas.
E eu acho que é o que a Covid vem trazendo, sabe? Precisa prestar atenção na saúde, precisa ter mais pesquisa, tem que ver outros tipos de medicamento, tem que ter um médico. Se você mora lá nos cafundós do Judas e, sei lá, eu acho que hoje a internet é que nem um radinho de pilha antigamente, né? Você chegava nos rincões do Brasil com um radinho de pilha, a notícia chegava com um radinho de pilha. Hoje você tem telefone celular, né? Você chega em todo lugar. Então, se o cara não tinha assistência médica, ele pode ter hoje. Se ele não tem dinheiro, né? Porque às vezes você diz uma passagem para você sair do norte, para vir para sair de Manaus para vir para São Paulo, custa muito, só passagem, Sim. né? Você resolve o Mas é problema até de isso. deslocamento, né? Enfim, a gente segue firme nessa missão de dar acesso dentro da lei, né? Que é o que a gente, como empresa, pode fazer. As associações cumprem o papel delas, que é da, como é que eles falam? Da desobediência civil, não violenta, que é fundamental também. Então, são peças que vão compondo um todo. E eu percebo a gente caminhando adiante. Fico contente. Ô, Vivi, a gente está 10 minutos aí, 9 para acabar. E eu queria que você contasse hoje quais são os projetos aí do Dr. Cannabis que você está tocando, que eu sei que você é a pessoa multitarefa, né? Tá sempre, você tá apostando no negócio, mas tem outro lá na frente que você já está tocando também. Então conta as novidades pra gente. Telemedicina era um desses, né? Bom, a gente tem uma série de coisas, na verdade. Algumas talvez seja cedo para falar. Eu acho que a Dr. C Academy é uma muito importante, né? Agora que a gente vai ter produtos no Brasil, e aqui, assim, fazendo um chute meu, tá? Eu acho que se a Anvisa continuar ágil como ela tá nos próximos meses, a gente deve ter na farmácia produto muito mais barato. E aí, eu acredito. E o que eu vejo é que o paciente vai... Você está com produtos que estão entrando na Anvisa para ser registrado, é isso? Na verdade, com o nosso apoio, nesse momento, a gente não tem nenhum entrando, né? Dentro da Dr. Cannabis, a gente tem 3 divisões. Uma que são esses, os produtos que estão ali, mas isso, enfim, falando bastidores de mercado, tá? Sem dar nomes. Tem muita gente tentando, fato é esse, né? Tem muita gente que já estava se preparando há um bom tempo e não foi pega de surpresa com a regulação da Anvisa. Claro que o Covid pode ter atrasado alguns desses processos, mas eu acho que em breve a gente tem espaço, né? O fato da gente ter um produto tão caro na farmácia cria espaço para um produto com mais THC, por exemplo, um produto de concentração bem menor, mas que já vai ter um preço de entrada menor, portanto mais ágil, mais rápido. E aí esse paciente também vai precisar de orientação. Então, aquilo que existe hoje, por exemplo, no governo do Canadá, que é esse acolhimento, oi, você recebeu sua prescrição e agora a gente vai poder passar a fazer na plataforma. Então, tem alguns caminhos que a gente quer trilhar aqui dentro. A gente está agora se preparando também para oferecer para os médicos uma prescrição inteligente, ou seja, o médico que não é o maior especialista do mundo, porque ninguém entende disso há tanto tempo, ele quer saber de interação medicamentosa. Então, a gente está criando um sisteminha em que ele vai, de forma automatizada, ter a plataforma dizendo, opa, aqui pode haver uma questão para você ficar atento. Está aqui a referência bibliográfica. Então, entregar cada vez mais insumos para esses médicos, inclusive insumos de interação entre eles, para que um possa ensinar o outro, e com isso a gente crescer esse conhecimento coletivo em torno da planta. Ah, muito legal, muito bom, muito bom. E você chegou a pensar em ter médicos fora do Brasil na sua plataforma? A gente vem sendo abordado por países vizinhos, né? Como eu disse, quando você olha para os Estados Unidos e você quer procurar um médico especialista, você não encontra. Então, isso que a gente criou na Dr. Cannabis aqui no Brasil é demandado em outros lugares também. Então, a Argentina tem hoje, por exemplo, a possibilidade da prescrição compassiva, também produto importado, com todos esses trâmites, mas só para epilepsia. E aí o que eu ouço de quem está atuando nisso lá, inclusive um congressista argentino me procurou, falou, a gente não tem como encontrar todos os epiléticos de uma só vez. Ou a gente cria uma ferramenta para agregar essas pessoas, ou a gente não chega lá. E agregar isso no digital é através de muito conteúdo, você sabe isso melhor do que eu, né? Criar conteúdo, entregar relevância, a pessoa vir entender que aquilo pode ser para ela e dar os próximos passos. Então é algo que sim a gente quer. A gente recebe muito acesso de Portugal por conta do idioma, né? Ah, que legal. E de ranqueamento em redes sociais. E Portugal está se organizando bem na cannabis também, né?
Portugal tá cada Tem vez até mais. congresso lá agora, tem Sim, sim. feiras. Eu já vi umas feiras lá ali de produtos, porque eles Eles têm estão essa com coisa de fazer muita Curitiba. feira ao ar livre também, né? Então, Ah, umas feiras opinião, né? abertas. Esperamos que voltem em breve. Mas eles estão abrindo, sabia? Lá eles já estão no acesso de Já, abrir, porque eles não foram tão afetados como Itália e França. Espanha. Foram um pouco, Uhum. foi menos, né? Itália foi um escândalo Esperam e França mais. também. Agora tem Inglaterra, né? Mas Portugal foi um pouco Mas a gente olha poupado. para essa coisa de ir para outros países com cautela, né? Eu acho que tem muito Brasil ainda para a gente dar acesso. Então vamos um passo de cada vez. Não, sem dúvida. Tá bom, Vivi. Você quer dar mais algum recado? Quer deixar aí mais contatos com o pessoal aí sobre. Tem uma outra pergunta aqui que ficou no ar, que a gente não respondeu, que foi de uma menina que perguntou sobre médico de concentração para quem tem fibromialgia. É difícil, né? Depende do médico, né? E depende da pessoa. Assim, não é uma coisa que a gente possa falar. Pode, Vivi? Você não pode fazer nenhum tipo de alegação de dosagem, porque para fazer alegação de dosagem você precisa de estudos clínicos, né? Estudos clínicos é justamente o que os produtos à base de cannabis não têm, por isso eles estão registrados como produtos à base de cannabis. A Anvisa criou essa regra de transição. Uhum. Hoje a gente tem literatura conclusiva para epilepsia, né? E aí a gente tem o Epidiolex, mas fora do Brasil, nem registrado aqui. Mas basicamente o que os médicos fazem é, de novo, né, os colhões que eles precisam ter para aceitar e prescrever sem orientação tradicional que eles têm no Uhum. mercado, Uhum. eles começam com uma dose baixa e sentem o paciente. Então, o paciente, como você se sentiu no dia 1, no dia 2, no dia 3? Qual foi a sua tolerância aos efeitos colaterais? Tem paciente que sente zero efeito colateral. E qual foi o efeito terapêutico que você teve? Então, o que você quer? O maior efeito terapêutico com o menor efeito colateral. E isso é paciente a paciente. Eu e você, a gente pode ter a mesma idade, a mesma altura, o mesmo peso e fibromialgia as duas. E tem uma dose muito diferente uma da outra. Porque o sistema endocannabinoide é único, né? Então, de novo, o médico ele é fundamental nessa equação, principalmente se você toma outros medicamentos. Não vai ser uma consulta só, né? E não vai acertar também na primeira, né? Tem que ter uma paciência aí até ajustar o nível necessário, né? Exato. Não é? Inclusive um acompanhamento pós, talvez nem com frequência de consulta, mas em um telemed mesmo, seja por WhatsApp. Tá aí algo também onde a gente vem educando os médicos, né, doutor? Não é prescrever o tchau, o paciente foi embora e daqui a 6 meses ele volta para te contar como foi. Isso causa muita evasão de tratamento. A pessoa toma a primeira vez, de repente a cepa é errada, de repente a dose está baixa e fala que não funciona e larga. Quando aquilo poderia de fato mudar bastante o dia a dia dela. Mas você me pediu recados finais? Vamos lá, gente. Quem está procurando consulta, drcannabis.com.br, você consegue navegar em 4 marcas de produtos. A gente deve subir mais 2 na semana que vem, se tudo correr bem, ou entre a próxima e a outra. Então, você consegue navegar em vários produtos, vários valores diferentes de preço, comparar, discutir com o seu médico para você ter opção. Ter opção também de médicos em várias regiões do país. A gente está buscando mais médicos em mais capitais para que você consiga passar agora por um médico e amanhã se consultar presencialmente com ele. E criando também redes para que eles troquem conhecimento entre si e a gente cresça essa rede enfim, inteligência, né, sobre o tema. Claro. Então, eu queria agradecer você, Vivi, que veio disponibilizar o seu tempo aqui para a gente, contar um pouco do que você vem fazendo, dar algumas orientações. Foi ótimo, obrigada por ter vindo. Obrigada a Quero você mais uma agradecer, vez. queria agradecer todo mundo também que ficou aqui com a gente, né? Escutando, enfim, que tenha aproveitado bastante a nossa live. E você vai voltar outras vezes, né, Vivi? Né? Voltarei, conta Né? comigo. Então tá bom. Então fiquem todos bem, fiquem em casa, com saúde. Um beijo enorme para todo mundo, para você também, que Vivi, que é uma querida. E boa noite. Beijão. Tchau, tchau.